Olá! Seja bem-vindo ao canal Farol da Esperança Brasil. Que bom ter você aqui com a gente. Vamos já pro vídeo. A chave dessa mensagem hoje é essa para mim. Deus está restaurando a nossa atenção. Um povo desatencioso à voz de Deus, desatencioso ao propósito de Deus, não vai cumprir o seu propósito. Vai estar na igreja, vai fazer muita coisa, vai exaustar, vai cansar, vai enfadar, vai ficar ressentido, vai ficar ofendido, vai ficar depressivo, quando não frustrado. Por quê? Porque trabalhou para Deus sem ouvir a voz de Deus. O perigo, a arma de Satanás contra os nossos dias é essa. Você acha que o diabo quer tirar você da obra? Não. Ele quer que você faça as coisas sem Deus. O diabo não quer parar você, ele quer que você trabalhe mais. Ele quer te cansar. Porque cansado você vai se ofender. Você vai ficar exausto, exaustivo. E aí vai ficar ressentido. Por quê? Porque parece que as pessoas, elas não dão ênfase ao que você está fazendo. E às vezes Deus permite isso mesmo, para você saber que muita coisa que você está fazendo não faz sentido. É bom, mas não faz sentido para aqueles dias. E aí você vai ficando depressivo. E aí você já começa a ficar culpado por estar vivo. Por que você acha que muitas pessoas se suicidam? É a culpa de estar vivo. Ou seja, todo mundo tem uma expectativa no que eu faço, mas não celebra quem eu sou. Todo mundo tem uma expectativa no meu funcionamento, mas não celebra a minha vida, não celebra o meu casamento, não celebra a minha família. E isso com o tempo vai cansando você. E Deus permite isso sim, para você voltar em alguns lugares. E eu quero falar sobre isso hoje. Eu não sou psicólogo, gostaria de ter sido, mas eu vou usar a Bíblia hoje para pegar você por dentro. Você vai sair daqui com raiva de muita coisa que você está fazendo. Eu te garanto. Enquanto eu falar, algumas chaves vão virar dentro do seu espírito. Enquanto eu estiver falando, eu não quero mexer com o seu emocional, ainda que isso vai acontecer. Mas eu quero que você tenha um encontro com a sua realidade. Nós precisamos, porque os dias vindouros só vão ser frutíferos na nossa vida se nós tivermos um encontro com a nossa realidade agora. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, 1 Samuel, é antes de 2 Samuel, capítulo de número 10. E posso dizer uma coisa? O filho, quando estava lá comendo com os porcos, ele reconheceu que ele estava errado. Reconheceu ou não reconheceu? Mas ele já veio preparando um monte de argumento, lembra? Se eu vou chegar lá, vou dizer para meu pai que eu errei, que eu fiz isso. Ele estava preparando os argumentos e o pai estava preparando uma festa. Então você não precisa argumentar com Deus que você está errado, ele já sabe. Não, pastor, mas é que eu já amadureci, eu sou um homem maduro. Irmão, você sabe qual é a diferença do homem maduro e do imaturo? Nenhuma. Os dois sem Jesus não servem para nada. Só que o maduro já sabe disso. O imaturo ainda não descobriu. Ele acha que Deus precisa dele, do que ele faz para Deus amá-lo. Então ele faz um monte de coisa para Deus querer ele. Porque na vida dele, poucas pessoas o quiseram. Então ele está tentando comprar o amor de Deus pelo serviço. Ele está tentando fazer algo para se sentir alguém. E ele não precisa disso. E Deus vai te pegar aqui hoje. Quando esse jovem que estava sentado aqui na frente começou a botar a mão no coração, Deus me deu uma palavra. Eu vou mexer em corações aqui hoje. Eu não sabia que era no coração, mas imaginei, com a mão no peito. Deus estava falando comigo, eu vou mexer nos corações aqui hoje. E era um jovem, não era um idoso. Para deixar bem claro que quando Deus quer tratar, a idade cronológica não tem problema nenhum. Deus trata com quem Ele quiser. Amém, queridos?
1 Samuel capítulo 10 e o versículo 5 diz assim: então chegarás ao outeiro de Deus, aonde está a guarnição dos filisteus. Entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto. Profetas descem do alto. Eu sou um profeta na caverna. Profeta não fica na caverna. Aleluia. Profeta na caverna, quando um profeta vai para a caverna é porque ele está discordando do que Deus está fazendo. Quando Elias foi para a caverna, ele disse: eu estou na caverna. Está na caverna porque você discorda do movimento de Deus. E Deus foi lá atrás dele e disse: o que é que você faz aqui? Ele disse: só eu que trabalho, eu estou sofrendo, o senhor não está vendo. O senhor disse: você é doido, rapaz, tem mais 7 mil que não se dobraram a Baal. Você acha que é só você que é o dono da verdade? Então um profeta, quando vai para a caverna, ele está discordando do que Deus está fazendo. Então perca esse vocabulário: eu sou o profeta da caverna, eu não estou na internet, eu estou na caverna. Não, o profeta ele está sempre apontando o caminho correto. Seja debaixo de uma árvore, seja na internet, seja com uma música, seja com uma pregação. Profeta na caverna, muitas vezes ele está discordando do movimento desses dias. E profeta não é para apontar o defeito. Aponte o defeito se você tiver uma palavra de Deus para solucioná-lo. Todo profeta da Bíblia diz: assim diz o Senhor está triste com vocês, o Senhor vai matar vocês, o Senhor vai acabar com vocês, mas se vocês fizerem isso. Ele sempre apontava o caminho, Fernando. Um profeta ele sempre mostra o defeito e mostra a solução. Vamos lá. Me dá graça hoje, Jesus, para falar essa palavra, que ela mexeu muito comigo. Muito. Eu estou mexido, irmãos. Eu tive que parar algumas coisas que eu estava fazendo na minha vida assim, e eu entrar para dentro de mim e me refazer. Eu não estou pregando para você melhorar, eu estou pregando algo que está mudando a minha vida, mudando a minha visão acerca da igreja, mudando a minha ótica acerca do Brasil. Amém? Está mudando. Aleluia. Estou pego. Então você vai encontrar um grupo de profetas que desce do alto, procedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Então assim, os músicos desses dias, os ministros desses dias vão ter que entender a profecia. Eles vão ter que descer do alto e entender que o instrumento na mão dele, que a capacidade que Deus lhe deu para tocar, para ministrar, não tem a ver só com a musicalidade, mas tem a ver com a profecia. Ele vai cantar a profecia, vai cantar. Por que nós estamos cantando hoje música como há fogo nos seus olhos, deixa o fogo queimar, deixa queimar, deixa queimar? Você já viu que nós estamos cantando? Deus já afundou os barcos, eu já afundei os barcos, e se ele vier, quem pode fazer alguma coisa? E o que fazer quando ele vem? Você já viu que nós estamos cantando? Céus e terra se encontram. Já viu as músicas? As músicas que estão sendo cantadas hoje são profecias apontando para algum lugar. Mas tem um monte de erro teológico. Não importa. Preste atenção no que ela está tentando dizer. Os erros teológicos a teologia conserta. Mas a música está apontando algo. Então os profetas desses dias têm que entender que os instrumentos na mão dele, a Bíblia na mão de um pregador, os instrumentos na mão de um... Às vezes as pessoas pensam que eu levo o Reuel para fazer fundinho, para ficar melancólico, lugar para todo mundo chorar. Não, irmãos. É porque, infelizmente, a gente chega em alguns lugares que músicos não entendem o que estão fazendo ali. E muitas vezes a igreja não entende. Se elas entendessem quem são aqueles meninos e aquelas meninas, investiriam mais naqueles meninos e naquelas meninas. Foi o que Davi fez. Davi pegou as 3 famílias, Amã, Jedutum e Asaf, separou 3 famílias para ministrar diante do Senhor, mas Davi cuidava daqueles homens, ministrava com aqueles homens, abençoava aquelas pessoas. Então assim, tem que, entendeu? Uma coisa que a gente precisa perder na igreja é: eu sou voluntário. Deus não faz a obra dele com voluntários, ele faz com filhos. Amém? Ninguém é voluntário na igreja, irmão. Todo mundo precisa de algo.
Todo mundo precisa de algo. Amém? Louvado seja Deus. Então a igreja também precisa entender isso. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas tá bom. Eles desciam do alto com saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Eles não estarão cantando aqui. Eles vão estar profetizando. Eles vão estar apontando um caminho. E aí o que é que acontece? O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu profetizarás com eles, e serás transformado em um outro homem. Você vai entrar nesse ambiente, Saul, você vai pirar, você vai ser transformado num outro homem. Quando estes sinais vierem para fazer o que achar, quando esses sinais te vierem, tem uma vírgula aqui, perdão. Faz o que achar na tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Você está entendendo isso? Primeiro você tem que estar num ambiente onde aponta um caminho. Depois então você faz o que está na tua mão para fazer. Olha o versículo seguinte, verso 8. Descerás adiante de mim a Gilgal, certamente eu descerei a ter contigo para oferecer holocausto e sacrifício de ofertas pacíficas. 7 dias esperarás. Esse mais aqui é terrível. Sempre tem um mais do que Deus faz, irmão. Está tudo indo certinho. Depois Deus diz assim: mas tu espera 7 dias. Mas 7 dias esperarás até que eu vá ter contigo e te declare o que tu há de fazer. Você percebeu aqui um paradoxo? Ele diz assim: quando esses sinais te vierem, faz o que está na tua mão para fazer, mas espera que eu vou te dizer o que tu vai fazer. Você está me entendendo? Ele diz: você vai poder fazer tudo, mas não é que significa que você pode fazer tudo, que tudo você deve fazer. Pegou? Não é porque você pode fazer tudo, significa que tudo você pode fazer. Aí o profeta diz: espera 7 dias que eu vou ter contigo, nós vamos dar uma chapadinha junto, e aí eu vou te dizer o que tu has de fazer. Virando Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Aleluia. Irmão, glória a Jesus pela sua palavra, Deus. Obrigado. O verbo vivo está entre nós. Aleluia. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas parece que a gente vive a vida inteira num processo de abrir mão. Você já viu isso? E agora eu não sei quanto a você, mas quanto mais eu abro mão, mais Deus me faz crescer. Deus não me faz crescer quando eu pego muitas coisas, Ele me faz crescer quando eu abro mão de muitas coisas, para andar naquilo que Deus me chamou para andar. Algumas pessoas vão ter que se esvaziar, Deus vai ter que esvaziar ela, porque como ela não se esvazia, Deus pega o balão e fura ela. Você está me entendendo? Tem pessoas que elas se esvaziam, elas botam para fora. Tem pessoas que não, Deus tem que furar elas, para elas mesmas se esvaziar. Agora, ou por você ou por ele, vai acontecer. Não, você não vai escapar disso. Se você quer andar na profecia, você quer ser ungido de Deus, irmão, veja bem, essa casa aqui tem o Mevon Academy, treinamento, nós temos cursos, temos escolas, aqui todo mundo é Bible Man aqui. O pessoal prega, os adolescentes pregam, as jovens pregam, e pregam demais. É uma gentarada que prega aqui, mas tem Bíblia, tem fundamento. Mas irmão, se prepare, porque nós estamos vivendo num tempo que esse equilíbrio precisa ter o preparo e a unção. Uma geração que só se prepara para pregar, mas não tem unção, ela não vai mudar nada, porque o que quebra o jugo não é a sua inteligência, é a unção que quebra o jugo. Então é muito comum você poder estar preparado, mas não estar ungido, e é muito comum também você estar ungido e não estar preparado. Você vai cortando tudo que aparece, porque eu estou na unção e eu acho que eu posso cortar tudo. Não, esses dias não são dias de clínicos gerais, são dias de especialista que tem que cortar o lugar certo.
Não são dias de curativo. Passa aqui no escritório, recebe um aconselhamento, faz um curativo. Não, são dias que o bisturi vai pegar, meu irmão. Vai pegar, amém? Então o senhor está dizendo que eu estou endemoniado? Não, o diabo de Deus já venceu na cruz. O problema não é mais o diabo, o problema é você. O problema é esse desgraçado que está aí dentro. Eu li um livro, aquele O Impostor que Habita em Mim. Meu Deus do céu, eu li aquele livro e fiquei com raiva do autor. Eu disse, esse cara, quem me contou para ele? Quem contou a minha vida para esse cara? Eu odiei ele nos primeiros capítulos, mas depois eu amei ele, né? É por isso que tem muita gente que não gosta de você, Beth. Tem muita gente que não gosta dos conselheiros, porque os conselheiros vão metendo a mão e clá! Quando chega a pessoa diz, não, eu não vou mais. Está errado, está amarrado. Está doido. Não vou mais. Porque o confronto é terrível, né? Agora é confronto, não é afronta, querido. O confronto você recebe de pessoas que põem a mão dentro de você para tirar o câncer, para tirar aquela coisa que está te matando. Amém? Não é para parar seu ministério. Quem te afronta quer te parar, mas quem te confronta quer ver você seguir saudável, quer ver você continuar saudável. Então a igreja do confronto, ela está nascendo. Se você está sentado num culto e você começa a se incomodar, e você diz, ai, não vem mais aqui, está doido, é muito dura essa palavra. Jesus falava de vez em quando assim, vocês querem ir embora? Pode ir. Eu olhava para trás e todo mundo dizia, está doido, é duro esse discurso. Eles queriam que Jesus multiplicasse pão, e Jesus dizia, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Eles queriam pão, e Jesus disse, vocês têm que comer da minha carne. Escandalizava, porque eles diziam assim, eu quero é pão, e Jesus quer que eu como da carne dele. Se Jesus é um canibal. Ele dizia, dura esse discurso, que está doido, você está falando umas coisas que não está na Torá. E aí Jesus sentia o clima, olhava para trás, o que é que estão atrás de mim? Você quer ir embora? Pode ir. Até porque eu estou indo para a cruz, e na cruz só cabe um. Quem vem atrás, irmão, vai sempre empurrando o primeiro para a cruz. Mas fique tranquilo, você vai ser o primeiro daqui a pouco. Quem vem atrás sempre empurra o primeiro para a cruz, não é? Vai tu primeiro. Esse dia eu vi um vídeo de um cara assaltando, o cara puxou o revólver, um se escondeu atrás do outro. Mas daqui a pouco você é o primeiro também. Aí alguém vai estar atrás empurrando você para o sacrifício. Faz parte, essa é a vida. O problema é que nós tiramos o sofrimento da igreja, nós tiramos o sacrifício da igreja, e hoje a gente não sabe lidar com o sacrifício, porque a igreja é fast food. A gente tem a igreja da campanha, a igreja que 7 dias você resolve sua vida, a igreja que 21 dias você resolveu toda a sua vida, acabou, você pode voltar para casa, assistir o Fantástico, acabou, você não precisa mais, já cumpriu o propósito. A gente não vive uma vida saudável, a gente não respeita as fases. Irmão, uma lagarta, ela não precisa orar para virar borboleta, ela precisa viver o processo. A lagarta rasteja, ela não acorda de manhã e diz, Deus, eu quero ser uma borboleta. Deus diz, e você já é uma borboleta, seu cabeção. É que você não respeita o processo. Cada vez que eu quero empurrar você para dentro de um casulo, você diz, não, eu quero voar. O Senhor diz, eu sei. É que você não respeita o processo, e você está fazendo campanhas e campanhas, monte, oração, jejum, tudo isso é lindo, mas não para virar borboleta. Tudo isso é lindo para você ser transformado, mas você não respeita a metamorfose. Você não respeita, e a sua opinião é que vale, o que você pensa é que vale, o que você faz é que é importante. É isso, é o que você faz. E quando eu falei metamorfose, muita gente lembrou do Raul Seixas, eu tenho certeza disso. Na hora, eu tenho certeza. O profeta Raul Seixas. Eu sei que você lembrou. Na hora veio aqui na mente o Raul Seixas. Fumava um baseado e cantava essa música e dizia, tá tudo certo. Não, querido, a metamorfose de Deus é diferente, né? Mas uma coisa está certa. Não adianta ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
Você tem que respeitar as revelações que Deus está trazendo para esses dias. Uma coisa é uma coisa só. Não vai dizer que eu estou dizendo que o Raul Seixas é profeta, hein? Uma coisa estava certa. Não adianta ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E é isso que está te matando. Porque você tem uma velha opinião formada sobre tudo, mas não respeita os dias que está vivendo. Por isso que quando Jesus chegou em Jerusalém, tudo organizado, leproso com leproso, prostituta com prostituta, sacerdote com sacerdote, publicano com publicano, Jesus misturou tudo. As prostitutas se convertiam, viravam diaconisa. Os leprosos ele abraçava e beijava. Verdade, os bandidos viravam presbítero, né? Os cobradores de impostos viravam discípulo e apóstolo, né? Todo mundo. E aí a religião, quando olhou isso, disse o quê? Ele está endemoniado, ele tem demônios, porque estava tudo organizado, ele misturou tudo. Não tem como curar uma geração sem misturá-la, querido. Não cura, você não cura uma geração sem misturá-la. Você não cura uma geração sem. Você tem que andar no meio, você tem que estar lá no meio. A cura sempre é de dentro para fora. Você quer ir curar de fora para dentro. A cura sempre é de dentro para fora. Por isso que Deus veio habitar no homem, para de dentro para fora transformar esse homem. Deus não colocou uma vestimenta de cristão em você, Ele colocou quem Ele é em você. Ele colocou um sapato evangélico em você, Ele não colocou um manto evangélico. Ele colocou o Espírito dEle, a vontade dEle, o sentimento dEle, o caráter dEle veio habitar em você. Para cada vez que Ele grite aqui dentro, você saiba que tem que ser transformado de dentro para fora. Por isso que muitos querem fogo na igreja. Ô pastor, vem pregar na minha igreja, nós precisamos de fogo aqui. Quer fogo na igreja, mas não quer fogo na sua vida. Não quer fogo na sua vida, na sua casa, na sua família. Quer fogo na igreja. Não, querido, se você está rastejando, para de orar para voar. Parar de orar pode dizer na internet que o pastor Luiz falou para você parar de orar para voar. Você tem que respeitar o processo. E sabe qual é o processo? É entrar no casulo e crisalidar. A palavra crisalidar do original vem da palavra entrar em crise. Sabe o que Deus está falando para você? Para você parar de rastejar e voar, você tem que entrar numa crise. E é exatamente o que está acontecendo com você, Brasil. Você está vivendo uma crise para voltar à sua ideia original, para voltar à sua identidade original, a identidade que Deus te deu. Amém? Brasileiros, exportadores de brasa. Mas se não queimar aqui dentro primeiro, não vai queimar lá fora. Se não queimar aqui dentro primeiro, não vai queimar lá fora. Alguém levante a mão e solte essa unção sobre mim. Solte essa unção sobre esse ambiente. Aleluia. Glória a Deus. Pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro. Por isso, muitas pessoas estão tentando explicar a Deus. Como diz os nossos amigos do preto no branco, ninguém explica a Deus. Porque uma pessoa que não vive com Deus, não vive, sobra-lhe a triste tarefa de tentar explicá-lo. Uma pessoa que não convive com o Espírito Santo, não anda com Ele, sobra-lhe a triste tarefa de tentar explicar quem Ele é. E aí é difícil. Alguém está tentando explicar quem é Deus e alguém está vivendo. Por isso que quando Deus viu que o que Ele escreveu para o homem surtia efeito, virou regra, Deus enviou o seu próprio filho. Ele não enviou um livro, Ele enviou o seu filho. Ele diz: vai lá meu filho, eu vou entrar em você e todo mundo vai ver quem eu sou.
Porque eu escrevi para eles saberem quem eu sou, e eles não entenderam quem eu sou. Eles acham que eu sou um velhinho de cabelo branco com um porrete na mão tentando bater neles. Eu sou um pai, eu os amo. Vai lá e abraça os doentes, vai lá e abraça os famintos, vai lá e estende a mão sobre o desesperado, vai lá e pega do chão o caído, cura os cegos, meu filho, mostra para eles quem eu sou. Então quando Jesus começou a fazer o que Deus mandou, eles diziam: mostra-nos o Pai, para a gente crer. Jesus dizia: quem vê a mim vê o Pai. Então faz um milagre para a gente acreditar. Jesus disse: não, eu não vim aqui fazer exibições de poder. Eu não vim. Quando eu transformo o pão, multiplico o pão, eu estou tentando dizer para vocês que eu sou o pão da vida. Quando eu ressuscitei Lázaro, eu estou tentando dizer para vocês que eu sou a ressurreição dos mortos. Quando eu abraço vocês, não é só para curar o físico, é para vocês saberem que vocês são amados. E quando eu morro por vocês, é para deixar o recado: você tem que morrer também por alguém. Porque assim como alguém morreu por você, você vai ter que morrer por alguém também. Senão você não vai entender o que é cristianismo. Oh, meu Deus! E um monte de gente tentando explicar na internet: não, nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. O outro diz: não, é no meio. O outro diz: não, é no fim. O outro diz: não, Calvino falou isso. O outro diz: não, Armínio falou isso. Agostinho falou isso. A ideia é o que o Espírito está dizendo hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, mais Platão, mais Sócrates, mais Aristóteles, tudo isso é importante. Eu não estou descartando os meus irmãos. Eu não estou dizendo que o que os meus irmãos construíram deve ser arrancado e jogado fora. Eu estou dizendo que se você não tiver uma revelação para esses dias, para viver a sua vida, viver no seu casamento, viver com seus filhos, viver nos seus negócios, você vai estar tentando explicar Deus todo dia para alguém, para justificar o que você está fazendo. Não precisa explicar mais, gente. É só viver com Ele. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia é melhor você falar, outro dia é melhor você não falar. Um dia você está rindo, outro dia você está chorando. Aprenda a respeitar os seus dias. Lembra-te do teu Criador no dia mau. Então significa que tem dia mau, mas tem um Criador para você lembrar. Lembra o dia da dor, lembra o dia do sofrimento. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Está cheio de recados, mas a gente criou uma doutrina para a gente viver nela, e a gente tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Você não deixa. Então o senhor está dizendo para que então o senhor acredita no evolucionismo? Eu acredito na criação, no criacionismo. Mas eu acredito que o homem vai evoluindo em Deus. Porque é provado que o homem só usa 7, 8% da sua mentalidade, é isso? Eu não sei, vocês são mais estudiosos, me ajudem. 7. Alguns usam 10, né? Que são alguns mega, super, ultra. Você acha que Deus fez o homem com 100 para usar só 10? A minha pergunta não é quanto ele usa, é quanto ele deixou de perdeu. Você acha que Deus fez o homem 100%, Gladys? Cabe na sua cabeça um Deus que é 100% puro, 100% santo, 100% justo, e Ele diz que faria o homem a sua imagem e a sua semelhança, que o homem o representaria, que Ele seria Deus através do homem. Você acha que Deus fez o homem 100%? Adão conversava com Deus, rapaz, todo dia tarde, tinha um café da tarde. O chá da tarde não foi a rainha da Inglaterra que inventou, foi Adão e Deus, lá no paraíso, era o chá da tarde, irmão, né? Adão pegava umas ervas, esquentava uma água. Olha, cuidado com essas ervas. E Adão esquentava uma água e Deus ficava. E Deus dizia: e daí, Adão, como é que está hoje? O que é que você inventou hoje? Ele disse: Deus, eu coloquei nome naquele bicho grande ali. Como é o nome? Girafa. Gostei. Não vai ficar girafa. Você está me entendendo? Você acha que Deus fez o homem 100% para usar só 9, 7, 8, alguns pela sua capacidade, 10? Não, querido, cadê os outros 90? Não está aqui, está no Espírito.
Por isso que o homem que entra em Deus, e o Deus que entra no homem, e começa a se relacionar no Espírito. Às vezes, fala a verdade aqui, quem aqui já pensou assim, pensou uma coisa e disse, meu Deus, isso é doideira, não vou falar isso não. Quem já pensou uma coisa dessa? O Vitor estava falando para nós ontem da tecnologia do mundo. O Vitor é um homem que anda no mundo inteiro procurando, estudando tecnologia, falando sobre, Luiz, olha, aquele filme, o Exterminador do Futuro, logo, logo, coisas como aquela podem acontecer. Agora, o homem que cria uma máquina daquela, que faz tudo, que pensa tudo. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer para você? Eu estou tentando dizer é que você parou nos 10%, no 9%. Então você lê e multiplica o que leu, lê e multiplica o que leu, mas falta uma vivência aí, falta o encontro do jardim, falta aquele encontro, entendeu? Aquele encontro que Deus colocou o Espírito em você para revelar quem Ele é. E o Espírito está doido para falar do céu para você. E você está tentando explicar Deus com a sua mente de 7%, de 8%, 10%, de 10%, vamos deixar 10%. Você está tentando explicar um Deus com 10% de mentalidade. E aí quando vem uma revelação, a gente fala alguma coisa, imagina, quando acontece alguma coisa, ou alguém fala alguma coisa, você diz, isso aí está do inferno, porque a sua mente de 10%, ela não tem a capacidade de configurar o que foi dito. Por quê? Porque quando é dito alguma coisa que não bate com os seus interesses, não faz sentido para você. Eu tenho que falar de Saul, me lembra? Então eu estou convidando você, eu estou provocando você para entrar mais fundo em Deus. Não é para ficar paranormal, não é para ficar místico, não é para ser místico. Não, você pode ser uma pessoa 100%. Como? 100%? Não, se ficar 100%, se o homem usar 100% da sua capacidade, ele explode. Não, no Espírito ele pode lá. Um homem que entra no lugar onde as pessoas só pensam na carne. Um homem que entra no lugar onde as pessoas só pensam nelas. Se você tem o Espírito de Deus naquele lugar. José, cara, mexeu com uma nação inteira. José com uma nação inteira por um sonho. Um sonho que Deus revelou para ele. Daniel chegou ao ponto de um dia Nabucodonosor dizer, ninguém adora outro Deus na Babilônia, não ser o Deus desse rapaz. Porque eu nem contei meu sonho para ele, mas ele contou o meu sonho para mim e ainda o revelou. Revelações não são para exibições, não são para exibir profecias, irmãos. Revelações são para mostrar o quanto nós estamos longe de Deus, o quanto nós estamos afastados de Deus. Temos uma unção para o domingo, e domingo então a gente vem no culto e a unção desce sobre a casa e a gente fica doidão. Na segunda-feira a gente é que nem o Hulk, domingo tá verde, bonito. Segunda-feira volta a ser o David Banner, aquele shortinho rasgadinho. Precisa de mais uma dose, dá mais uma dose de unção. Não, a unção não entra e sai da sua vida. As manifestações sim, mas a unção vive em você. A glória de Deus vive em você. Você é um ambiente de glória. Você é um ambiente de glória. No ambiente de glória Deus fala por você. No ambiente de glória Deus ministra no seu coração. Nós precisamos entender isso. Mas a maturidade vem com o tempo, pastor. A maturidade sim, o fogo não. O fogo não vem com o tempo não. O fogo vem através das decisões radicais que você toma. Se você tomar decisões radicais, o fogo vai te pegar e você nunca mais vai ser o mesmo. Decisões radicais que vão contra a sua alma, vão contra a sua carne, vão contra as suas vontades. Mas aquele fogo virá. Ele vai te ajudar. Amém? Toda vez que eu produzo fogo para tentar impressionar alguém, ou produzo sacrifício para tentar impressionar alguém, toda vez eu me arrebento, irmãos. Eu me arrebento porque essa não é a vontade de Deus. Amém? Não, esse fogo que é produzido pelo homem, ele mata as pessoas, ele machuca as pessoas. E nós não podemos atrelar tudo a Satanás. Porque isso é do diabo, aquilo é do diabo. Não. Deus não deu a terra para o diabo. Não ameis o mundo, diz a Bíblia. Mas a mesma palavra que diz não ameis o mundo, diz Deus amou o mundo de tal maneira.
O mundo que Deus manda você não amar não é o cosmos, não é a criação. Ele está dizendo para você não amar o sistema que rege o mundo. Essa mentalidade, essa fé intelectualizada. Uma fé, eu não estou dizendo que a fé não é inteligente, a fé é inteligente, mas ela não pode ser intelectualizada. A fé, irmãos, ela é louca, ela é doida. Por isso que Deus levanta a coisa louca do mundo para envergonhar as sábias. Mas você não tem que fazer força para ficar doido. Se você faz força para ficar doido, você fica místico com a fé. Você usa a fé para o misticismo, para macumba gospel. Não é macumba, é boa cumba. Você usa a fé para isso. Fica tranquilo, se você exercitar a fé, você vai ficar louco. Tem algumas coisas que você vai dizer, não, isso não é possível. Deus vai dizer, é possível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Amém? Por isso, irmãos, os pregadores de prosperidade estão dando lugar para os pregadores de justiça. Se eu praticar justiça, a prosperidade ela vai seguir, ela vai ser uma coisa natural. Amém? Se eu der ao outro o que lhe é direito, a prosperidade ela vai estar comigo. Não tem como ela não estar. Amém? E os nossos quadros depressivos vão sumir dos púlpitos. Os nossos quadros de ressentimentos vão sumir dos púlpitos. Amém? E outra coisa que vai sumir, eu não vou mais ter que tornar o evangelho complexo para que ele seja atraente. Eu vou ser mais simples, cada vez eu vou ser mais simples, mas mais profundo. Eu não tenho que tornar o evangelho complexo. Amém? Eu não tenho que abrir o palco, o pregador chegar, fumaça atrás dele, com vocês, não, eu não vou precisar. Eu não vou tornar o evangelho complexo. Quanto mais simples, mais puro e mais atraente ele será. As pessoas chegam, quando entrou Jesus, eles esperavam assim alguma coisa. Jesus estava no burro, que era montagem de rei. O rei é montagem, não é? Como chama? É isso aí. É isso aí, montaria. Obrigado. Era montaria de rei. Ele chegou e eles explicaram para ele: cadê o teu reino? Mostra-nos o reino. Você tem um reino? Como é que você é rei se você não tem reino? Ele diz: meu reino não é daqui. Eu estou tentando construir em vocês, seus cabeção, o reino. Mas vocês continuam firmes na religião, daquela velha opinião formada sobre tudo. Então, e nós queremos tornar o evangelho complexo. E aí eu vou estimulando, eu tenho que criar imagem para estimular. E a imagem ela vai roubando o sentido de contemplação. Eu já não contemplo mais nada. Eu não sou mais contemplativo. Eu só me emociono se tiver uma imagem. Eu não tenho nada para ver. Quando a Bíblia diz que a fé diz que o visível foi feito pelo invisível, mas eu volto a querer ver o visível, e aí eu vou neutralizando o invisível da minha vida. E aí toda vez que eu quero me emocionar, eu tenho que ver um vídeo, eu tenho que assistir um filme, eu tenho que ouvir alguém cantando uma música triste, porque eu não sei lidar com o invisível, porque eu fui afetado completamente pelas imagens. A obediência não faz mais sentido para mim. E querido, uma pessoa que perde o sentido da contemplação, ela não tem mais o que proclamar. Ela está sempre tentando provar. Então ela tem que dar alguma coisa palpável e ungida para alguém pegar, porque ela também pensa assim. Então é melhor você levar esse pano ungido para casa do que você ser afetado por uma unção invisível que você não vê. É melhor você tomar uma água que foi ungida lá no Monte Sinai. É melhor você tomar um banho com sal do Mar Morto. A gente está sempre criando um artifício, porque nós somos afetados pela imagem, do que ter uma fé no invisível, naquilo que não se vê. Mas o Deus invisível está passando por aqui, amém? A fé ela está voltando a acreditar naquilo que não se vê, amém? E aí eu acho que para ser cheio do Espírito Santo, da unção, a minha posição me garante. Não, a sua posição não te garante. A Bíblia é cheia de histórias de homens que foram derrubados das suas posições porque não honraram a unção que receberam. E agora eu quero falar de Saul.
Saul foi ungido. Ele foi ungido. Se você ler o capítulo 10 de 1 Samuel, ele recebeu a unção de rei. Samuel virou óleo, deitou óleo na cabeça de Saul. Há quem diga que Samuel foi ungido com um vaso de óleo. Davi foi ungido com um chifre de óleo. O chifre é de um animal, ou seja, da criação. O vaso foi um homem que criou. Então, mas isso são especulações. Ok, mas vale. O óleo que estava no vaso foi o homem que fez o vaso, então aquele óleo não era... Mas o óleo que estava no chifre, então o óleo era mais puro porque estava no chifre. Não importa onde estava o óleo para mim, importa que ele recebeu o óleo. E ele não recebeu de qualquer um, ele não recebeu nada mais, nada menos do que o cara da época, do que o Billy Graham da época. Samuel, juiz, sacerdote, legislador, profeta. Samuel vira óleo na cabeça de Saul. E Samuel dá uma diretiva. Ele começa a dizer, ó, você vai encontrar isso, você vai encontrar aquilo. Aí você vai encontrar uns caras que vão estar descendo do monte. Eles vão estar tocando saltério, tambores e harpa, e você chapa com eles. Você entra na dança, vai lá e ó, mistério. Você vê os caras no mistério, você entra junto. Mas eu já sou rei, não tem. Não adianta você ter óleo na cabeça se você não tiver a unção. Você precisa ter um ministério profético para ser rei. Você quer governar, você precisa pensar lá na frente. Então entra na unção com eles. Vai chapar, vai beber, vamos estar junto. Mas Samuel, precisa mesmo, porque eu já recebi o azeite, eu já sou rei, eu já tenho uma posição. A posição sem a unção não serve para nada. Uma posição, uma pessoa que tem uma posição, mas não entendeu o profético sobre a vida dela, ela vai subjugar os outros. Ela não deixa ninguém crescer perto dela, porque assim como ela não voa para crescer, ela também não deixa ninguém crescer. Então tem muita gente que recebeu uma posição, mas não foi afetado pela unção, inclusive a unção de emancipar, de soltar os seus filhos, de deixar as coisas crescerem, de deixar as coisas fluírem de acordo com que elas têm que fluir. Então, querido, não adianta entregar tudo que temos se não entregarmos tudo que somos. Então pegou aqui Samuel, diz para Saul, olha, você vai encontrar os profetas, eles vão estar no monte, eles vão estar descendo. Quando você encontrar eles, entra com eles, dança com eles, vai junto, eles vão estar profetizando, e tu profetizarás com eles. E sabe o que vai acontecer quando tu começar a profetizar com eles? Tu serás transformado num outro homem. Amém? Tu vai começar a profetizar coisas que eu estou falando agora, que vão acontecer. Eu já escrevi, mas você lê e não entende. Então eu tenho que falar para você ler e entender. Você estuda a história da igreja, mas não estuda a realidade da igreja. Estudar a história da igreja é lindo, mas tem que estudar a realidade da igreja e o futuro da igreja. Você está sempre lidando com o que aconteceu na igreja, não com aquilo que está acontecendo. Por isso que a gente tem dificuldade de aceitar algumas coisas que estão acontecendo agora. Por isso que aparece alguém estranho, alguém com cabelo estranho, com uma roupa estranha, se dizendo servo de Deus, profeta de Deus. A gente diz, está amarrado, esse não é o padrão. Porque eu tenho aquela velha opinião. Aleluia. Você está me entendendo? O que eu estou tentando dizer é que Deus está fazendo algo novo agora na sua vida, e você não permitiu ainda ser afetado por isso, porque você tem um monte de gente para honrar, um monte de gente para servir, você tem um monte de coisas que você está fazendo, que se você deixar de fazer, você não vai se sentir realizado. E aí Deus está dizendo, eu estou tentando te parar, para te dar umas coisas novas, algo que você ainda não viu, que o seu ouvido não ouviu, e que nem está no seu coração. Mas o Espírito está te revelando, e você está em dois pensamentos: os que está acontecendo aqui fora e as coisas que estão acontecendo aqui dentro. Bota a Bíblia aqui para mim, bota Deuteronômio capítulo 8 e versículo 3. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Você precisa entender porque que algumas coisas acontecem na sua vida, algumas perdas, e a gente vai dar testemunho na igreja, e está certo, tem que dar testemunho mesmo. Vamos lá. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome
mas depois o sustentou. Não, faz o seguinte, bota o capítulo 8, versículo 1. Vamos começar por 1, isso aí ficou muito vago. 8:1. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhe ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no sucesso. No deserto. Não é sucesso, é deserto. Não é sucesso, não, é deserto. Os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Para quê? Para te dar vitória, para te abençoar, para te ungir com óleo da unção. Não, ele te levou nos 40 anos no deserto para te humilhar, para pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções. Agora a pergunta é, Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Se ele é onisciente, ele sabe o que tem no seu coração. Então por que ele está dizendo ali? Ele levou você para provar, para conhecer as suas intenções. Não é Deus que precisa conhecer as suas intenções. É você que precisa conhecer as suas intenções. Você precisa ter um encontro com as suas intenções. Deus já conhece, mas Ele não vai apontar o dedo e te acusar. Ele vai deixar que você veja e se arrependa. Por isso, se eu achar que tudo de errado que acontece na minha vida é o diabo, que todo o deserto foi o diabo que me levou, na minha Bíblia, toda a Bíblia, para o deserto, sempre quem levou alguém para o deserto foi o Espírito. Se eu achar que tudo de errado que acontece na minha vida é o diabo, eu vou achar que eu preciso de libertação e não de arrependimento. E eu preciso porque libertação, Ele me libertou lá na cruz. Quando você senta com um conselheiro, quando você senta aqui, mas pastor, vocês têm cura interior aqui na igreja? Tem, mas qual é o trabalho da cura interior, Beth? Qual é o trabalho, pastor Ali? Qual é o trabalho, pastor Iraci? É dizer para eles assim, Jesus já morreu por você, rapaz, sai desse buraco. Não é isso? É isso? É ungir com óleo de Israel? Não. É fazer ele beber água do Jordão? Não. Nós adoramos mais os símbolos do que a essência, irmãos. Esse é o problema. Um libertador, quando entra com alguém na sala, é para tirar lá de dentro, para ajudar a botar a mão. Porque aquela pessoa, ela está tão acostumada com coisas palpáveis e visíveis, que se não tiver na frente dela alguém palpável e visível para ela falar, ela não fala. Mas se ela conseguisse entrar num quarto, falar com Deus, colocar tudo na mesa, dizer assim, Deus poderoso, não, dizer, Deus, eu sou imoral, Deus me ajuda, não posso ver uma mulher, eu fico doido. Deus, eu estou doido para dar um soco naquele cara, eu odeio ele, me ajuda, Deus, não deixa. Mas não, nós vamos enfeitando a nossa religião com palavras persuasivas de sabedoria humana. Daí eu preciso de um libertador, daí eu preciso de alguém que diga, você está errado, amigão, você é religioso. Eu sou crente desde 20 anos de idade. É para sua vergonha. Para sua vergonha, você está esse tempo todo na igreja e não mudou ainda. Que bom que você ficou até o final do vídeo. Nos diga o que foi que mais te chamou a atenção nessa mensagem. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Muito obrigado e Deus te abençoe.